Se eu fosse pontuar violência, eu ia escrever um livro de violências. Porque a violência, eu percebo que desde a hora que eu levanto, eu já sofro violência. Porque eu tenho que estar preparada psicologicamente o que eu vou lidar com o universo lá fora. A gente pensar que transfobia é só violentar, não é só violentar dessa forma de ir lá e bater, espancar, jogar pedrada. Existem vários tipos de transfobia. Emprego, que é a primeira coisa, né? Acho que eu fiquei uns 7 meses procurando emprego assim, fixamente. Tem gente que sofre, tem gente que morre até numa cama. Coloca pra fora de casa, a pessoa não consegue concluir os estudos, não consegue se inserir no mercado de trabalho e vai se prostituir e vai traficar. Teve uma época que eu não podia usar bermuda. Ela me forçar a assinar um documento dizendo que eu não ia me vestir de maneira espalhafatosa na escola. Para ela, eu não sou tão especial a ponto dela se levantar da cadeira dela e ir lá no fim do corredor e falar com o médico: só tem uma situação assim especial que você tem que chamar por esse nome. Tive que ir lá no psiquiatra, consultei com ele várias vezes para conseguir o laudo, falando que eu era doente mental, para me poder operar. Eu chego nos lugares, eu mostro, eu explico, tá? A pessoa me liga, fala só, tem vaga, pode vir. Eu chego lá e magicamente a vaga some. Eu era vítima de bullying aberto durante as aulas. Foi muito constrangedor, muito humilhante. Aquilo ali fica dentro do seu subconsciente, aquilo ali te atrapalha numa caminhada, te força uma solidão, força uma tristeza. Parecia que tinha um bicho de 7 cabeças assim na frente dele, só faltava ela sair correndo. Eu pensei, sinceramente, que ela fosse sair correndo. Quando eu ia me defender, da mesma maneira que a pessoa me atacava, tinha o direito de me defender, as professoras me repreendiam e não repreendiam o agressor. Doente mental, pra mim, são as pessoas transfóbicas, homofóbicas, esses pra mim que realmente deveriam ter laudo. Eu tinha que entregar os documentos depois daquela entrevista, né? Eu falei assim, ó, meus documentos aqui, eu não vou poder te entregar o certificado de reservista porque o sexo tá feminino. Aí eu falei pra ela, eu sou heterossexual, expliquei bonitinho pra ela. Ela olhou assim, regalou o olho assim, tipo, começou a tremer, ficou branca. Eu assustei. Ela tipo assim, conversei com ela, falou, não, mas olha, não vai dar pra te contratar, não vai dar, não tem como. Eu cheguei numa situação de chegar num hospital e mostrar para o atendente o meu cartão com o nome social, mas mostrar a minha identidade, no sistema puxar os dados do município, que já pega o nome de registro, não aparece o campo nome social, e aí eu pedi para ser identificado pelo meu nome social, a pessoa não saber, e eu explicar com maior calma o que é o nome social, por que eu tenho que ser identificado com aquele nome, porque é um direito meu e eu não me sinto confortável com o meu nome de registro. A pessoa entender a questão do nome social e falar comigo assim, mas o médico está lá dentro, do fim do corredor, eu estou aqui, ele vai receber sua ficha pelo meio eletrônico, não existe um campo aqui no meio eletrônico que eu possa digitar o seu nome social, então ele vai receber lá o seu nome de registro e ele vai te chamar aqui pelo nome de registro. Muitas pessoas trans, elas terminam relacionamentos, são expulsas de casa e daí começa uma série de tragédias na vida, porque a transfobia ela está inserida principalmente dentro do âmbito familiar. Você pode ver pelo fato dela ter me mandado sair de casa por um fim de semana para poder receber a família dela, né? Ela às vezes vira pra mim e joga na minha cara assim, olha, eu não posso mais receber meus amigos. Eu não gosto mais de receber pessoas aqui por causa de você. Teve uma época que eu não podia usar bermuda, porque a minha perna é muito peluda. Aí, tipo, ela não gostava que eu usasse bermuda. Ela não respeita meu nome de jeito nenhum. Você não respeita o nome social, você ignora o que a pessoa está te informando, você a faz passar por uma situação de constrangimento e aí você causa essa discriminação e automaticamente, a partir do momento que a pessoa está sofrendo naquela situação, você está causando a transfobia. A partir do momento que ela chega para você e fala que quer ser tratada pelo nome social, se você não sabe, você pergunta o que é, você entende e aí você respeita a pessoa. Um dos trabalhos dos coloniais é justamente de passarmos, enquanto grupo social, a significar as violências contra nós como violências. A todo tempo o sistema dizer, não, você tem que entender sua família não aceitar o seu nome social. Você tem que entender porque é difícil para eles. Esses discursos que são tão frequentes nas nossas vivências, eles caminham nessa lógica de naturalizar ou minimizar as violências que ocorrem contra nós. E aí tem uma outra transfobia também, que às vezes a gente não fala, a gente enxerga da transfobia no universo lá fora, mas dentro do próprio movimento.
Porque eu sofro uma violência dentro do próprio movimento a partir do momento que eu também não enquadro nos padrões que estão determinados para uma transexualidade ou para uma travestilidade. Na questão desse comportamento, desde questão se eu estou com as unhas bem feitas ou não estou, se eu estou maquiada ou se eu estou com o peito na bandeja. Então a gente percebe essa transfobia dentro do próprio movimento para falar se você é mais ou menos mulher transexual ou mulher travesti. E eu fujo totalmente desse estereótipo. A discriminação e desumanização persistem em graus muito significativos, né? Antes eu me percebia mais inferiorizada, com mais dificuldade de me ver no espelho enquanto uma mulher, de ver o meu corpo e me sentir bem com ele. O meu corpo ele está denunciando uma transfobia pelos olhares, desde a hora que eu levanto, que eu saio de casa, desde a época que eu estou dentro da escola, mesmo dentro da universidade, que se fala um campo aberto, que hoje eu encontro, eu tenho que lidar com as diferenças dos olhares que vão apontar para mim naquele campo do saber. A questão é que a pessoa impõe uma padronização e quer que você aceite que o certo é a padronização. Ela quer te impor, tá, eu te chamo, você tem que parecer homem. Ela te impõe aquilo, porque tem que ter uma padronização, você tem que ser ou isso ou aquilo. E só vou te chamar quando você conquistar esse visual, porque é assim que eu certo. Ela impõe aquilo. A todo momento a gente vê as manifestações culturais de transfobia, os assassinatos, as exclusões do sistema, as deslegitimações da sua vivência, né? Fala que tem um crime de homofobia, e na verdade não é um crime de homofobia. 80% desses crimes são crimes de transfobia, são travestis ou transexuais que são assassinados, brutalmente por sinal. Nem a polícia consegue identificar, acreditam que sejam super gays, super lésbicas, mas na verdade não reconhecem a identidade de gênero da pessoa até para a hora de morrer. Formata esses dados como crime de homofobia. E até o próprio movimento LGBT, eu acho que até de forma não muito correta, usa esses dados para colocar como crime de homofobia, mas que deixa mais, invisibiliza mais a questão da transfobia por Estado. Antigamente eu me identificava como transexual, mas aí depois eu comparei e comecei a fazer umas reflexões. Quando eu usava a questão da transexualidade, eu acabava violentando uma história que nós temos da travestilidade no Brasil. Infelizmente, por causa das políticas públicas, a gente precisa ter uma autoafirmação. E hoje eu prefiro falar que sou travesti mesmo para denunciar uma higienização que tem oculta da higienização da transexualidade dentro do universo da academia e dentro do próprio movimento social. Continuo falando que é uma população invisível e vai continuar sendo enquanto não houver uma mudança de atitude do movimento social, que ainda é muito pelego nessa situação, e também, principalmente, uma pressão dessas pessoas para o Estado reconhecer tanto a nossa condição de identidade de gênero quanto a nossa necessidade de se transicionar pelo SUS. Eu faço tratamento pelo SUS e foi bem difícil eu conseguir marcar o meu psicólogo, o meu psiquiatra e o meu endócrino pelo meu posto, porque eles não tinham conhecimento nenhum. A minha sorte é que eu tinha um contato, um amigo meu trabalhava na ouvidoria do SUS e ele me ajudava via telefone, ligava, dava bronca quando precisava dar bronca no meu posto, pedia para eles serem mais rápido e tal. Justamente por todos nós temos o conhecimento que a maioria das pessoas são despreparadas, é para isso que existem as leis, que existem as portarias, que existe a questão toda de capacitar esses profissionais, que é também uma carência, pública, de capacitar as pessoas a entenderem que elas estão ali numa posição de funcionários, de servidores. O ápice da questão é o respeito ao ser humano, independente do tipo de ser humano que aparece ali. As pessoas têm que respeitar o ser humano, não julgar pelo que ela é, porque eu penso assim, a gente é igual uma capa de um livro. Primeiro você tem que ler para depois você querer avaliar. E eu acho que quem somos nós para ficar avaliando ou julgando o outro? A gente é humano, sabe? Eu sou transexual, beleza. Mas isso não é uma coisa assim, eu não sou um bicho, sabe? Eu não vou te atacar, se eu encostar em você, você não vai virar transexual. Ninguém vira transexual, você nasce transexual. Eu sou transexual. E muito bem resolvido. E você é o quê? Você está tão preocupado com o que eu sou e você sabe quem você é.
respeitar o próximo, né? Independente de ser trans, ser gay, ser negro, ser roxo, ser ateu, sabe? Tipo, é uma característica minha, eu sou um homem trans. Tem homem que é gordo, tem homem que é moreno, tem homem que é louro, tem homem que é destro. Eu sou um cara, eu sou canhoto, eu sou baixinho e eu sou trans. Eu sou um detalhe, não é um bicho de 7 cabeças. Se elas se fundam em argumentos naturalizantes, biologizantes, para considerar que as existências trans não são legítimas, e que elas procurem repensar seus caminhos supostamente lógicos para inferiorizar as pessoas trans ou deslegitimar os seus gêneros. Se você conseguir botar o agressor numa postura de envergonhado, você ganha a história. Fazer, na verdade, ele é o problema. Na verdade, não é você o problema. Ele é que é. Ele é que não sabe lidar com a diferença. Então, se você não conseguir fazer com que ele entenda isso, que é complicado, realmente é difícil, mas pelo menos ele se envergonhar de ser um cara preconceituoso. E, afinal de contas, o que incomoda tanto a ele a sua vida? O que ele tem a ver com isso para ficar tão fora de si, tão a ponto de tentar ter assassinatos? E em relação às violências físicas, às brutalizações, às exclusões sociais, às discriminações, a falta de respeito aos normas sociais, as colonizações que acontecem, a minha mensagem é muito simples, né? A gente está em resistência, a gente vai resistir por todos os meios necessários.